E para os donos de empresas, o momento que nós estamos vivendo por conta do coronavírus tem sido de muitas incertezas. Como lidar com toda essa situação e ainda projetar o futuro? Sobre isso, nós conversamos agora com o especialista em gestão empresarial, Marcelo Nascimento Reis. Marcelo, boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal do Continente. E eu já começo lhe perguntando, existe uma forma positiva de conseguir lidar com tudo isso? Boa noite. Eu acho que sim. Nesse momento, de tanta incerteza, a gente precisa ser um pouco positivo também, né? E uma das estratégias que a gente tem utilizado é um pouco daquele modelo que a gente chama de modelo de volatilidade, de incertezas, que é o modelo VUCA, né? Então, o que nós temos feito e aconselhado algumas empresas, né? Em tempos de volatilidade, você tentar desenhar algum tipo de futuro positivo, daqui a um tempo, onde você possa estar vindo a chegar, né, saindo já dessa tempestade toda. E no ramo das incertezas, você traçar cenários desde o cenário mais positivo até um cenário negativo. Cenário positivo saindo agora, daqui a uns 2, 3 meses, e um cenário mais negativo saindo daqui a um ano da crise, né? Mas assim, sempre de uma forma que a gente possa fazer positiva, para que a gente possa entender como é que a gente pode vir a sair lá na frente dessa situação que está assolando agora, principalmente as pequenas e médias empresas, né? Mas na prática, como fazer isso? Colocar no papel, contabilizar? É hora de levar em consideração os custos, os gastos? Esse momento parado aí, é a hora de calcular realmente? É o que eu falo até, Karina, que nesse momento o que você precisa é respirar, né? Tem muita gente tomando ação e isso pode vir a não ser tão benéfico no curto prazo. Porque se você começa a tomar ações agora sem pensar, sem planejar, isso pode ser um dinheiro que vai faltar ali na frente. Então, como é que você faz isso? Efetivamente é botar no papel. Eu acho que são 3 principais componentes. O componente de recursos humanos, né, de pessoas, quantos funcionários você tem, quanto que você vai ter de gasto, por quanto tempo você tem de caixa também pelo lado financeiro, né? Então, você tem um lado financeiro, caixa por um período de tempo, tem o que pagar os funcionários, tem agora também os benefícios, né, os financiamentos que estão vindo pelo governo. E o terceiro são os projetos, né? Então, como é que eu consigo segurar os funcionários ou não? Em alguns momentos, tempos difíceis, a gente tem que ter alguns tipos de decisões também que são decisões radicais, né? Mas você pode ver os funcionários, você pode ver a parte financeira, ser muito estrito, sabe? Nesse momento não dá para a gente errar muito. Você tem que ver quanto que você tem de caixa, porque em algum momento você pode tomar uma decisão entre ter que fazer um empréstimo ou às vezes até suspender a operação, né? E o terceiro ponto é o ponto de projetos. Muita gente hoje passando para o online, muitas empresas passando para delivery. Como que você consegue se reinventar nesse momento? Mas, de novo, tem que respirar um pouco, entender para que lado você quer ir e quanto que você tem dinheiro para lá na frente não faltar. É isso que eu ia lhe perguntar também. Esse momento é hora de se reinventar, de se replanejar, pensar em uma estratégia diferente, já que a gente tem várias empresas colocando os funcionários em home office, vendo que isso dá certo. Talvez é uma questão de pensar e projetar um futuro diferente para a empresa? Sim, isso na verdade, eu estava lendo um dado interessante, né, que falou que a maior revolução que ocorreram nas empresas foi por causa do coronavírus, né? Não é por causa do CEO, não é por causa de inovação, mas sim por um motivo alheio às nossas vontades, né? E quando você fala do home office, a gente está falando mais de empresas ou empresas maiores, que às vezes ou dependendo até do tipo de serviço que ela preste, você consegue colocar em home office, né? Então, você pode, no futuro, por exemplo, com o pessoal em home office, você consegue, às vezes, até equalizar custos de escritório, etc. O grande problema hoje ainda são as pessoas, esses pequenos negócios como restaurantes e outro tipo de comércio, que hoje ainda lida muito com o delivery, né? O que você precisa hoje está se reinventando com o delivery, porque a estratégia digital, né, que é o e-commerce, etc., é uma estratégia que leva muito tempo para ser, digamos assim, para ela pegar no mercado, né? Então, definitivamente, vai sair dessa tempestade quem conseguir, nesse momento, ter clareza,
conseguir entender o futuro da melhor maneira possível e se reinventar. O mundo vai ser diferente depois do coronavírus. Se manter saudável mentalmente, você falou em parar, respirar, isso é importante também, né? Se manter saudável mentalmente para a gente conseguir projetar esse futuro que vai ser diferente, né? Exatamente. Você vê que a gente está passando aí as últimas 2, 3 semanas, a gente tem tido tanta incerteza. 2 semanas atrás, talvez o conselho fosse outro, né? Hoje a gente já está falando um pouco mais de respirar e olhar para frente, porque 2 semanas atrás a gente estava falando senta e tenta resolver no curto prazo, pelo menos uma semana, né? Agora a gente já está olhando de respirar, ficar mais calmo, porque a gente tem que começar a aceitar essa situação. A gente não sabe quanto tempo ainda ela vai perdurar. E o que a gente sabe para as pequenas e médias empresas é que nesse primeiro momento você tem o coronavírus, você tem o isolamento social, mas que logo depois a gente também já sabe que é um fato que vai vir um período de recessão. Esse período de recessão a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então o importante agora é respirar, economizar, ter caixa, porque quem sair dessa, digamos assim, de uma maneira positiva dessa turbulência, certamente vai ter um caso, uma empresa muito robusta no futuro. Vai sair fortalecido de tudo isso, né, Marcelo? Com certeza. Você precisa agora é planejar, é planejamento e olhar de forma positiva o futuro, como você mencionou no início, né? Tem como fazer, mas precisa de planejamento, sem pressa, respirando. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Continente, pelas suas dicas super importantes. Uma boa noite para você. Obrigado, boa noite, hein?